Meu marido e eu éramos melhores amigos, ou eu pensava que éramos. Nós nos divertíamos muito juntos e amávamos passar tempo juntos. Estávamos sempre rindo juntos. Um dia cheguei em casa e estava bem animada para contar a ele sobre o meu dia. Eu estava fazendo exatamente isso quando ele explodiu com um "Eu quero o divórcio". Fiquei pasma, mas imaginei que ele estava brincando. Fui e dei um abraço rápido nele e disse: "Isso não tem graça nenhuma, amor. Por favor, pare com isso, não brinque assim." E então voltei a contar a ele sobre o meu dia. Então ele me disse que estava falando sério e eu não conseguia acreditar. Como passamos de sempre nos divertindo juntos para isso? Ele não saiu de casa por quase um ano e durante esse ano ele me torturou. Ele me disse o quão inútil eu era, o quão feia, o quão nojenta. Ele sussurrava essas coisas para mim e então eu parecia uma pessoa louca quando eu gritava com ele ou simplesmente começava a soluçar. Eu acho que ele convenceu as pessoas ao nosso redor de que eu era mentalmente instável. Ele fez um bom trabalho em me convencer. Uma vez, ele fez um discurso sobre o quão horrível e egoísta eu era por gastar R$ 50 em queijo em tiras e comer tudo sozinha. Eu fiquei tão perturbada que liguei para meus amigos chorando e pensando que sim, eu era muito egoísta porque eu comprava queijo em tiras de vez em quando e eu gosto de comer a maior parte dele de fato sozinha. Foi só mais tarde que eu percebi o quão ridículo ele era e ele ficava chateado com isso. Por 6 meses, ele me torturou dessa forma antes que alguém descobrisse. Uma noite, ele estava me dizendo que eu era uma canalha e que mal podia esperar para se divorciar de mim. Certa vez, ele foi para um passeio de escoteiros com os nossos filhos para parecer o modelo ideal de mocinho e pai. E nesse momento, eu escrevi no Facebook algo sobre como eu não aguentava mais. Os amigos dele viram e contaram a ele o que eu escrevi. E ele sentou com nosso filho ali mesmo, sem mim e sem nenhum aviso prévio, para lhe dizer que estávamos nos divorciando. Eu ainda não tenho ideia do que exatamente ele disse para nosso filho. Pelos próximos 5, 6 meses, ele continuou sussurrando coisas horríveis no meu ouvido, às quais eu então reagia, e ele se sentia justificado por estar se divorciando da maluca. Ele chegou ao ponto de me dizer, quando se mudou, que ele também administraria minhas finanças porque sabia que eu teria um colapso. Não importa o fato de que ele nunca administrou as finanças enquanto éramos casados ou ajudou com elas. Ele finalmente se mudou e me disse que esperaria para pedir o divórcio e que achava que conseguiríamos resolver as coisas sem advogados. 2 semanas depois, ele entrou com um pedido de divórcio com seu advogado no aniversário do nosso casamento. Estávamos casados há 15 anos, juntos há 17. Ele se tornou muito controlador, mas insistiu que eu era controladora. Ele ameaçou ir à polícia ou ao advogado para contar sobre tudo. Ele ameaçou tirar as crianças do país e jurou que eu nunca mais as veria. Claro que ele fez tudo isso de uma forma que eu não tenho provas. Uma noite, eu estava com meu filho no escoteiro e, como era a noite do pai dele, eu o deixei na casa dele. O pai dele tinha saído para buscá-lo sem que eu soubesse. Mandei uma mensagem para dizer que o tinha deixado em sua casa. Meu ex insistiu que eu fosse buscá-lo e o levasse de volta ao escoteiros para ele dirigir com nosso filho até sua casa. Eu recusei. Eu disse que isso era ridículo. Ele ameaçou ir à polícia.
Pelo que eu entendi, ele foi à polícia sim, mas obviamente eles não fizeram nada. Nossa, às vezes eu esqueço o quão louco ele era e ainda é. Ele não faz mais essas coisas comigo porque não me machuca mais, mas ele tenta me machucar machucando nossos filhos. Infelizmente, eu não percebi tudo o que estava acontecendo para dar ao meu filho mais velho a ajuda que ele precisava na hora certa. E ele pagou por isso mais tarde com depressão e ansiedade severa. Meu filho mais novo está em terapia há alguns anos para aprender a lidar com o pai. Às vezes, ele chora dizendo que só quer um pai normal. Quando olho para trás, para o nosso casamento antes daquele dia fatídico, lembro-me principalmente dos momentos felizes. Ainda não tenho ideia do que o fez mudar tão drasticamente da noite para o dia. As pessoas costumam me dizer que ele deve ter tido algumas dessas características antes, que ele deve ter dado algum sinal. Acho que talvez ele tinha algumas sim, mas não eram tão evidentes para que eu as reconhecesse. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por você compartilhar conosco essa sua trajetória de vida. Eu sinto muito, viu? Sinto de verdade por tudo que você passou e ainda passa. Sinto pelos seus filhos e eu peço que Deus siga cuidando de vocês. Que vocês não parem de se cuidar, de se tratar, de fazer terapia, porque sim, é muito importante e necessário. A gente fica sem entender como, de repente, né, se é que foi de fato de repente, o seu marido mudou tanto. Ele deixou de ser um grande amigo, um grande companheiro, para alguém totalmente fora de si. Ele começou a te maltratar, ele pediu divórcio, você achou que era brincadeira, e como ele não tinha como sair da casa de vocês imediatamente, ele fez da sua vida um inferno. Você estava vivendo com esse homem, mas você não tinha mais paz. Você fez de tudo para tentar entender, compreender, até salvar o seu casamento, mas não teve jeito. Esse homem, ele se transformou no capeta em pessoa. Meu Deus, que situação difícil e complicada, eu imagino o tamanho do seu sofrimento. Uma pena, meu amor, que você não teve condições de sair desse caos enquanto esse homem estava ali ao seu lado. Ele não saiu de casa, você também não saiu, e quem se prejudicou nisso tudo, mais que você, foram seus filhos, que ainda eram muito jovens. E hoje, coitado do seu filho mais novo, hein? Ele não está bem e ele só queria um pai normal, palavras dele. E eu espero que o seu ex-marido, ele se cuide também. Nós não temos como saber se ele está passando por um problema psicológico, mas ele precisa dar atenção a isso e eu espero que ele faça. Enfim, meu amor, que bom que você se libertou disso tudo, que você recomece da melhor maneira possível, um dia de cada vez, deixe o passado no passado, siga fazendo o seu papel de mãe e uma hora tudo isso vai passar, eu tenho certeza. Vocês voltarão a ser felizes. Hoje, vocês três, você e os seus filhos. Que Deus te abençoe. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato? O que vocês têm a dizer para essa nossa amiga? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.